Bem-vindo a uma pequena pausa na sua rotina para mergulhar no mistério das companhias espirituais. Você já perguntou a si mesmo com quem está se sintonizando no mundo invisível? Hoje, Maíse Braga nos guia por uma reflexão delicada, mas poderosa. Espíritos que acompanham cada passo da nossa vida, influenciando pensamentos, sentimentos e decisões, de forma consciente ou inconsciente. Essa palavra parece calma, mas é urgente. Em um momento de transição planetária, nossas escolhas espirituais fazem toda a diferença. Se não nos atentarmos à qualidade dessas influências, abrimos portas para companhias que não edificam, que trazem desequilíbrio, caos emocional e até angústia espiritual. Prepare-se para uma jornada reveladora. Descobrir como identificar essas presenças sutis, como elevar seu padrão vibratório e atrair companheiros espirituais de luz. É uma reflexão que instiga medo, mas também esperança e transformação interior. Assista até o fim e compartilhe nos comentários. Você sente amizade espiritual, confusão interna ou solidão invisível? Se inscreva, deixe seu depoimento. Sua luz pode despertar outra também. Quando nós nos aproximamos da doutrina espírita, seja pelo nascimento, pelas dificuldades, nós logo sabemos que, como dizia Paulo de Tarso há muito tempo, somos envolvidos, cercados por uma nuvem de testemunhas invisíveis. Palavra de Paulo de Tarso, que desde aquela época escrevia cartas às igrejas para lembrar que as atitudes é que atraíam essas forças para junto das pessoas. E é claro, com o tempo, com a codificação que Kardec nos traz, percebemos em detalhes que somos aquilo que atraímos. Porque dentro do nosso coração estão as lutas, as dúvidas, as incompreensões ou as alegrias que muitas vezes trazem para perto de nós antigos adversários, antigos amigos e também aqueles que se afinizam conosco agora. Quando se é médium, desde muito cedo, praticamente desde o nascimento, se vive essa relação de troca de energia, porque estamos mergulhados em energia. A sintonia é que nos torna diferentes. Porque se eu estiver triste, vou sintonizar com a tristeza, com almas que sofrem, que porventura querem estar comigo porque se sentem afinizadas com a tristeza que eu estou carregando. E ao contrário, se eu procuro superar a tristeza através da renovação de atitudes e principalmente de pensamentos, aqueles que querem o meu bem, aqueles que querem também se modificar, serão os meus companheiros de trabalho. Isso é importante, pensar e agir como quem sabe que isso existe. Porque hoje, por exemplo, os espíritos amigos dizem que há muitas crianças que estão renascendo e que desde a maternidade trazem suas companhias espirituais. E que nós ainda veremos muita coisa daqui para frente, de pais e mães, até sem religião, que vão procurar o conhecimento da doutrina espírita para tentar explicar aquilo que acontece com seus filhos, ou a rebeldia, ou um filho que seja permeável aos bons conselhos e que não dê trabalho, coisa que hoje em dia com certeza não existe. Não é? Quando encontro com o Divaldo Franco, ele fala das crianças luz, eu digo, você é um felizardo, porque eu até hoje só encontrei capirotos, mistura de capeta com garoto. E os pais ainda vêm mostrar a criança e dizer, Maíse, meu filho é um ser iluminado, já passou por 3 escolas, ninguém quer ficar com o menino. Ora, tem alguma coisa errada, e não é a luz do menino. E aí você conversa e percebe que hoje em dia muitos pais e mães têm preocupação em educar, mas receio de contrariar o filho. Ah, mas ele veio do espaço para estar comigo, então eu procuro fazer as vontades dele. Entretanto, isso não beneficia o filho para o futuro. E quando você tem compromisso com as almas que sofrem, almas suicidas, almas que cometeram grandes erros, se elas têm condição, elas nos acompanham, para ver o quanto nós nos modificamos. Para começar,
Nossas companhias espirituais, no caso das almas sofredoras, que nós prejudicamos em outras vidas, não tiveram a oportunidade de voltar à Terra. Nós estamos mergulhados na carne. Isso, hoje em dia, no mundo espiritual sofredor, é um grande motivo de inveja, porque a Terra também está atravessando a sua modificação e muita gente já não vai poder voltar para o planeta. Talvez venha a viver num planeta com maiores dificuldades. E nós, que estamos fazendo esse estágio no corpo de carne, que por enquanto é o nosso veículo de comunicação, vamos ficar 50, 70, 80, 90 anos. A medicina diz que a maioria da geração depois da minha virá e já está na Terra para viver mais de 100 anos. Mesmo assim, perguntamos, viver tanto para quê? Se a sua vida não é equilibrada, não é digna, não é nobre, como dizia Emmanuel através de Chico Xavier. Acima de tudo, dizia Emmanuel, é preciso ser reto, digno, nobre. Porque senão nós não temos razão de ser, nem na Terra, nem no além. E é claro, tem muita gente no Espiritismo que se considera evoluída, mas sabemos bem que só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Então, nós estamos correndo para dignificar a nossa existência finalmente. E por isso, para a maioria de nós, as dificuldades ainda são grandes, porque há reencontros do passado, dentro e fora da nossa família. Os espíritos amigos dizem que hoje é muito difícil o relacionamento nosso com os outros encarnados, porque trouxemos nessa vida para junto de nós pessoas que evitávamos há muito tempo. Mas tivemos que reencontrá-las. E, se Deus quiser, num corpo também, porque fora do corpo é que é o problema. Jesus sabia tanto disso que disse, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque sabia muito bem que se nos afastássemos, reencontraríamos aquelas criaturas em situação mais adversa. Joana d'Arc, a santa da igreja, tão jovem, era acordada pelas suas vozes, e elas contavam a ela que um determinado bichinho tinha caído numa armadilha, e de manhã cedinho ela corria pela floresta para libertar esses animais. Essa era a primeira caridade, aos 14, 13 anos, que as vozes que a comandavam a faziam ter. E, claro, um dia as vozes disseram a ela que ela libertaria a França do domínio da Inglaterra. Uma menina analfabeta, uma menina camponesa, e, é claro, foram, quando ela começou a lutar, e ela conseguiu liberar a França da guerra, foram ao Papa da época e disseram a ele, mas como essa menina analfabeta ouve as vozes e libertou a França? E o senhor, eminência, não vai fazer nada? Isso resultou em prisão, tortura e morte para Joana. Os amigos espirituais contam que quando ela caminhava na direção da fogueira, tudo dela havia sido queimado para que nada restasse de sua lembrança. Ela entrou para ser queimada e dizendo todo o tempo, as vozes é que me inspiraram, as vozes que desde menina eu ouvia e obedecia. E quando o fogo começou a tomar conta dos seus pés, das suas pernas, ela, para fazer uma última oração, pediu, uma cruz, por favor, alguém me empreste um crucifixo. Havia 3 bispos próximos à fogueira, os 3 com crucifixos pendurados no pescoço. Nenhum deles foi capaz de emprestar a ela aquele crucifixo que ela pedia. E ela terminou a vida dizendo, são as vozes que determinam tudo que eu fiz. E, obviamente, os amigos espirituais contam que assim que o fogo começou a tomar-lhe o corpo, ela olhou para o alto e viu flocos de luz
que caíam sobre ela, para que ela não sentisse aqueles momentos finais terríveis de incendiar o seu corpo. Hoje ela é santa pela igreja. Quando ela morreu, o bispo, se eu não me engano, o bispo de Paris, que havia sido conivente com a tortura e a morte dela, arrependido, disse em público: eu tenho medo e quase certeza de que nós queimamos uma santa. E ela realmente foi depois canonizada pela igreja. Não cabe aqui nenhuma crítica aos nossos irmãos da igreja da época, porque somos nós mesmos em outras circunstâncias da vida. Mas essas companhias espirituais, que ela nunca teve receio de afirmar que existiam, no seu julgamento, um cardeal que a entrevistava disse: essas entidades que aparecem sem roupa, estão nuas, porque queriam colocá-la em situação delicada. E ela, ao invés de admitir, disse ao cardeal: creis, então, que Deus não tenha com que vestir as vozes que falam comigo? Uma analfabeta, mas totalmente inspirada por essas companhias espirituais positivas. Hoje não é como antigamente. Meus avós já eram espíritas na década de 30 do século passado. Você falava que era espírita, as pessoas já se afastavam de você, achando que aquilo pegava. Hoje, você disse espírita, e se você está numa reunião, sempre aparece gente para te contar. Um sonho, um pesadelo, uma poltrona onde ninguém consegue sentar, porque foi do meu tataravô, e ninguém consegue sentar sem passar mal. Hoje as pessoas admitem que as companhias e influências espirituais estão com elas, mesmo quando elas não são espíritas. Já conversei com muitos católicos, com muitos ateus, com muitos evangélicos que frequentam o centro espírita, para tentar entender o que se passa. Porque se fosse só dentro da doutrina espírita, seria ótimo. Só nós, os enamorados da doutrina espírita, é que perceberíamos essas companhias espirituais. Mas isso não existe. Se a pessoa for sincera, ela entenderá que a todo momento ela está trocando energia com as entidades. Se forem boas entidades, você as manterá ao seu lado pela sua atitude digna. Se não forem, para isso existem os tratamentos espirituais, que antigamente chamávamos, não sei se ainda chamam, de tratamento desobsessivo. Eu vi coisas ao longo desses 51 anos de trabalho impressionantes. De espíritos que se escondiam num corpo de sexo diferente para fugir das entidades sofredoras que os assediavam. E as entidades, quando se comunicavam, riam, porque não tinham noção de que havia se passado muito tempo. Então diziam: imagine, ele está se escondendo de nós vestido de mulher. Eles estavam em tal estágio de sofrimento que não perceberam que estavam fora da matéria há muito tempo e que aquele antigo adversário, numa reencarnação, era agora uma mulher. Como foi que eles acharam esta mulher tão disfarçada, esse homem disfarçado num corpo feminino? Porque dentro dele ainda haviam os mesmos sentimentos menos dignos que os haviam ligado. Então, você pode fazer a desobsessão que for na casa espírita. Se você não se modificar, tudo retorna. Quantas vezes na comunhão espírita, trabalhando em desobsessão, víamos os espíritos sofredores se comunicarem e dizerem: pode deixar, deixa ele fazer tratamento, nós estamos lá na porta esperando por ele. Porque quando a pessoa atravessava a porta, ela achava que tinha se tratado e que ela podia voltar a fazer as coisas erradas. Vocês não têm ideia das pessoas que eu conheci que diziam assim: quando eu atravesso a porta da comunhão, eu me torno outra pessoa. Depois, quando o trabalho acaba e eu atravesso de novo para fora, aí os problemas permanecem. Permanecem porque nós sempre atraímos
pela nossa atitude, pela nossa palavra, pelo nosso pensamento, aqueles que se afinizam conosco. Quando eles vêm de outras vidas e nos encontram transformados, eles não têm como se ligar a nós. Então, eles vão em busca de outros caminhos. E nós vamos liberando esses seres. Há uma palestra lindíssima de Raul Teixeira, de anos atrás, em que ele diz que cada pessoa que se aproxima de nós recebe um pouco da nossa energia e nós recebemos um pouco da energia dela. E reencarnação existe por isso, porque temos que encontrar de novo essas pessoas, pegar de volta a nossa energia e doar de novo a energia do outro que ficou conosco. Isso é muito lindo, porque mostra essa troca permanente. Chico Xavier, tão menino, contava as coisas que as almas falavam para ele, e o pai achava ele maluco, a mãe acreditava nele, mas morria de medo, porque ela percebia que ele não era uma criança normal. Então, ela tentava minimizar a situação para que ele não chamasse a atenção do pai. Porque o pai era um homem grosseiro, um homem que acreditava que aquilo tudo era uma bobagem, mas cada vez que o Chico abria a boca e contava alguma coisa que havia acontecido com um vizinho, com um conhecido, ficava todo mundo estarrecido, porque acabava acontecendo aquilo. E o próprio padre, que era seu grande amigo, percebeu, num certo momento, que ele não podia mais ficar no catolicismo, porque as entidades, as vozes, estavam com ele para alguma tarefa que o próprio Chico não sabia o que era. E aí cabe um parêntese. Quando chegamos à casa espírita e somos liberados das almas muito sofredoras que nos acompanhavam, elas são convidadas a seguir outro rumo e nós ficamos aparentemente em tranquilidade, logo queremos saber a nossa tarefa. E há quem seja tão impressionantemente vaidoso que considere que só vai receber de Dr. Bezerra de Menezes para cima e por aí vai. Eu conheci muita gente que, ao psicografar uma mensagem e o espírito assinava um amigo, ficava decepcionado. Como um amigo? Não disse o nome, mas ter um amigo do mundo espiritual não é para qualquer um, não. Nós queríamos, quando chegávamos à casa espírita, saber todas as nossas mediunidades. Mas cada um de nós tem uma tarefa determinada. E há mediunidades que se juntam todas, portas adentro de nossa alma, para uma determinada mediunidade. Então, se você vai fazer uso da palavra, você tem todas aquelas energias, mas elas vão ser direcionadas para a palavra. Se você tem a psicofonia ou psicografia, a mesma coisa. A incorporação, a mesma coisa. Há pessoas, por exemplo, que só incorporam, só dão passagem, como se dizia antigamente, às almas suicidas, porque têm compromisso com essas almas. Então, estão no corpo para auxiliar aqueles que não estão mais no corpo. E desde muito cedo, claro, Chico sabia que ele não era uma pessoa qualquer, mas ele tinha tantas dificuldades de saúde que ele nunca imaginou que um dia ele seria utilizado pelo mundo espiritual. E quando Emmanuel apareceu a ele, foi inteligente, porque disse a ele: eu tenho um trabalho para o senhor, um trabalho do qual eu vou fazer parte. Mas a recepção de livros corre por sua conta. Vai depender da sua vontade. Os dois temos uma tarefa juntos. E o Chico se impressionou, porque ele não tinha nem o terceiro primário completo. Como? E já com uma série de dificuldades de saúde. Emmanuel disse: vamos fazer o seguinte, vamos começar com 30 livros. O Chico achou aquilo uma enormidade, mas começou com Parnaso de Além-Túmulo, essa obra magnífica, que tem um prefácio espetacular. Palavras minhas, em que o Chico se apresenta. Um garoto de 21 anos, psicografando Castro Alves, Antero de Quental e tantos outros. Basta dizer, vejam a disciplina do mundo espiritual. Guerra Junqueiro era um dos espíritos que se comunicavam em Parnaso de Além-Túmulo. Mas, como alma desencarnada, ele tinha sido um
anticatólico voraz. Ele era contra a igreja e ele começou a querer psicografar, através do Chico, poesias que, na verdade, chamavam a atenção da Igreja Católica para os erros que ela cometia. Emmanuel chamou Guerra Junqueiro. Se você quiser continuar a tarefa, através do nosso irmão Chico, você vai parar de fazer isso, de ter essa intenção. E Guerra Junqueiro, com todo o direito do seu livre-arbítrio, disse: não, eu não quero parar, eu quero continuar fazendo críticas à Igreja Católica. Então, Emmanuel disse: eu tenho a lhe informar que o senhor está fora desse grupo enorme de espíritos, de vozes, de consciências que vão continuar trabalhando através do Chico. Então aparece Casimiro Cunha e tantos outros amigos que, através de quadrinhas e até almas suicidas, passaram a exercitar a mediunidade de Chico. Mas Guerra do Junqueiro nunca mais se comunicou. Vejam o rigor do mundo espiritual. Porque quando chegar do lado de lá, eu vou fazer, eu vou acontecer. Sempre haverá um protetor nosso, uma voz a nos guiar, a dizer: bem-vindo, amigo, vamos agora ver o que foi que você trouxe da Terra. Nós ainda vivemos dentro da doutrina espírita como se esse dia nunca fosse chegar. E ele vai chegar. Jesus afirmou: a cada um segundo suas obras, para nos lembrar que companhias espirituais invisíveis, se boas, se positivas, se amigas, deveremos sempre mantê-las conosco. Se não são boas, ou nós vamos nos educar a ponto de que elas se sintam impressionadas com a nossa mudança e se eduquem também, ou seremos arrastados pelas circunstâncias infelizes que muitos adversários de ontem podem nos criar. Ninguém está indene. Tanto que Chico, já muito idoso, disse certa vez a Emmanuel: mas eu sou um velho, por que é que o senhor ainda é tão rigoroso comigo? E Emmanuel, com a maior tranquilidade, disse a ele uma frase que eu adoro. Disse a ele: porque às vezes, no último pedaço do caminho, está a surpresa desagradável. E até os 92 anos, ali estavam os amigos espirituais a aconselhar o Chico. Chico, mais de 400 livros, o mundo o conhece, mas ele nunca saiu do seu lugar. Raramente, nas décadas de 60 e 70, ele fazia pequenas viagens. Ele veio a Brasília em 76 e foi extraordinário. Eu tinha 18 anos, nunca me esqueci. Ele esteve conosco para o Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas, veio gente do mundo inteiro. Deolindo Amorim, então já muito velhinho, mas na hora que Deolindo Amorim abria a boca, ele parecia ter 18 anos. Então, pensem bem, quando nós diariamente atravessamos o nosso destino, estamos construindo não só o nosso presente, mas principalmente o nosso futuro. Quem já não sentiu um incômodo, uma vontade de chorar sem motivo, uma dor de cabeça que nunca passava, um medo inexplicável? Muitas dessas coisas são muitas vezes lançadas sobre nós por aqueles que não querem o nosso bem. E os espíritos, através do Chico, resumiam muito bem: quem não te quer no bom caminho, não quer o seu bem. Se vier uma orientação dizendo que nós estamos muito cansados, estamos trabalhando muito, e que é para a gente ir bem devagar, desconfiemos. E é claro, nós temos que cuidar da saúde, temos que estar bem para agir bem, para produzir bem, fazendo propaganda altamente positiva daquilo em que nós acreditamos. Porque nós podemos emprestar ou doar os livros que for para os outros, mas a nossa atitude, a nossa mudança é que mostra quem está caminhando conosco. Não precisa nenhum vidente olhar para nós e dizer: olha, eu estou vendo isso ou aquilo do seu lado. Bastará olhar para dentro do nosso coração. Bastará ver como nós estamos agindo no dia a dia, nas nossas horas difíceis, para superar
aquilo que é o destino de todos nós, que é a real mudança interior que nós temos que fazer. Todas as pessoas que deixaram na Terra o seu exemplo de carinho, o próprio Emmanuel dizia, nada mais fizeram do que simplesmente cumprir o seu próprio dever. E sabemos, porque há o relato de tantos espíritos amigos, que, para voltar à Terra, imploramos as lutas, as dificuldades, as perdas, as frustrações, porque nós queremos mergulhar no corpo para nos renovar. Mas existe a contrapartida. Esse corpo não é eterno. Uma hora ele não vai nos servir mais. Sairemos dele e vamos, então, como dizia o Cristo, a cada um segundo suas obras. Vamos contar o que foi que nós fizemos e, o mais grave, o que foi que nós deixamos de fazer. Não duvidemos. Podemos ter toda a palavra nobre, podemos ter tudo, mas se não nos modificarmos de verdade, se não deixarmos no coração dos outros o exemplo, nós vamos ter dificuldade de nos justificar na pátria maior. Há quem fique muito tempo fora da matéria, se preparando para vir com firmeza. Há quem não suporte a simples lembrança de tudo que podia ter feito e não fez. E num prazo de 3 a 9, 11 anos, mergulha na carne novamente. Com quantas pessoas eu conversei na vida que diziam para mim, mas como que meu avô não se comunica? Ele era maravilhoso, ele era um avô favorito. E aí um amigo espiritual, depois que a pessoa se afastava, dizia, as pessoas se esquecem que cada alma reencontra a si mesma. Esta pessoa que ele lamenta não estar dando nenhuma mensagem ou notícia, encontrou a sua própria consciência. E não era aquilo que a família pretendia que tivesse sido, apenas a bondade. E é claro, as pessoas que não fazem o bem guardam muito dentro de si aquilo que fizeram de ruim. E por isso nós temos que saber que, não por acaso, Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, onde estão gravadas as leis de Deus? E os espíritos, numa síntese inesquecível, responderam, na consciência. Não falaram em nessa ou naquela religião, na consciência. E a nossa consciência que vai falar. Quando somos jovens, ou com muita saúde, a gente nunca pensa que esse dia vai chegar. Mas 100 anos, como dizia Emmanuel, é um relâmpago na eternidade. Passa rápido demais. Nos reencontraremos todos. E, se Deus quiser, com que alegria. Porque acreditamos nas mesmas coisas. Porque sabíamos de antemão que tudo aquilo que nos acontecia era consequência da nossa própria atitude. Por isso, eu desejo que as nossas companhias espirituais sejam as mais nobres possíveis. Que os nossos mentores não tenham vergonha de nós. Possam nos olhar e nós a eles, olho no olho. E vamos contar o que se passou, como se eles não nos tivessem acompanhado dia a dia. Não nos esqueçamos de orar. Por Deus, a oração é tudo. Quando nós despertarmos, sentemos rapidamente antes de começar o nosso dia e peçamos que as forças do bem que protegem o universo estejam conosco. Ficou famosa a história de um momento muito difícil que o Chico vivia, de saúde, de incompreensões, e ele sentou-se à noite para fazer uma prece. E com todo fervor ele pediu que alguém aparecesse para lhe ajudar. E à sua frente, no seu quarto, onde ele estava sozinho, apareceu um espírito da sombra. E com aquela voz de filme de terror, perguntou ao Chico, você me chamou, Chico Xavier? O Chico olhou aquele homem, aquele ser tão sofredor, e escutou a voz de Emmanuel a lhe dizer, não diga que você não chamou por ele. Imediatamente o Chico disse, chamei esse senhor. E o que você quer comigo, Chico Xavier? Eu queria que, com as forças nas quais o senhor acredita, juntando com as forças nas quais eu acredito,
nós dois juntássemos as nossas energias e pedíssemos às forças da luz que eu pudesse sair da situação em que eu me encontro. Surpreso, a alma sofredora disse a ele: Chico Xavier, já tinha me dito que com você era muito difícil. E desapareceu. Imagine você tendo a vida de Chico Xavier, pedir numa prece proteção e aparecer um ser daquele na sua frente. Nunca mais você fazia nada. Você não batalhava o bem, você não frequentava centro, mas o Chico entendeu que ali estava aquilo que se chamava tentação. O espírito, com certeza, ia lhe fazer propostas, mas ele imediatamente, intuído por Emmanuel, pediu que as forças dos dois, embora tão diferentes, pudessem se juntar. Meus amigos, quando sentirmos aparentemente envolvidos em situações ou pensamentos que não são nossos, vamos pedir a essas forças, a essas vozes que tentam às vezes nos assediar, que todos possamos ir no mesmo caminho, no caminho do bem, da luz e da paz. Eu tenho certeza que de outra vez, quando estivermos juntos, cada um de nós vai contar uma coisa feliz que terá conseguido fazer por amealhar simpatia. Os espíritos lembram que muita gente não consegue reencarnar porque não encontra um pai ou uma mãe na Terra que os queiram receber. Plantando simpatia, respeitando as vozes, sendo também uma voz de amor e de paz, nós estamos não só atapetando o nosso presente, mas solidificando o futuro. Quando voltarmos à Terra um dia, renovados, mais esperançosos ainda, e encontrarmos pais e mães que secretamente guardam a nossa lembrança e vão ficar muito felizes de nos ensinar a recomeçar. Jesus podia ter aparecido no meio do nada, mas fez-se criança. Maria o ensinou a falar, a andar, exatamente porque ele queria, desde a manjedoura até a crucificação, nos dar essa lição de que companhias espirituais sempre serão maravilhosas se nós fizermos o bem ao nosso semelhante. Façamos isso, sem desanimar, sem desistir, principalmente. Às vezes podemos ficar tristes, porque a vida tem mil nadas, como diz o Evangelho, que acabam por nos ferir. Mas vamos pensar que as vozes que deverão nos inspirar são as vozes que vêm do mais alto, falando da intuição positiva e do bem para os nossos corações. Certo? Certo. Tenho certeza que nós prometemos isso antes de vir à Terra e principalmente agora, quando os dias são tão difíceis. Mas não adianta reclamar, porque os amigos espirituais dizem que nós sabíamos que ia ser muito difícil. Nos avisaram que viveríamos numa época de tormentos espirituais. Mesmo assim, continuamos. E tenho certeza absoluta que seremos sempre vitoriosos, porque Jesus nos ensinou a amar, e quem ama consegue superar todos os obstáculos. Amemos nas coisas pequeninas para que as coisas grandes nos encontrem. Que as vozes que nos abençoam e inspiram, mesmo invisíveis aos olhos de tantos de nós, possam estar conosco para sempre. Combinado por último? Combinado por último. Meninos, eu estou encerrando porque senão eu passo a noite falando. Eu sou terrível. Então, eu estou aqui muito disciplinada, dizendo que nós terminamos. Lembrando apenas que somos todos companhia uns dos outros. Uma salva de palmas para a nossa querida irmã Maíse. Imagine, muito obrigada. Nossa querida irmã Maíse, muito obrigado por essa explanação maravilhosa, que nos aqueceu os nossos corações nesta noite. Maíse, chegou aqui uma pergunta para nós, vou fazer aqui para você, se você puder responder. Sim. A nossa querida irmã Tatiane Rodrigues, que mandou uma pergunta, perguntando assim, gostaria de saber se entes da família que desencarnaram
podem se tornar ainda nesta vida mentores espirituais da mesma família? Podem se tornar protetores. Para ser um mentor, é preciso uma experiência muito grande. Mas claro que, na medida do possível e da permissão que terão, eles estarão convivendo conosco, principalmente nas horas difíceis, a nos inspirar. E muitos que têm oportunidade retornam, como netos, como bisnetos, na mesma família. A afinidade que existe entre nós não se desliga com facilidade. Mas para ser um protetor, um mentor, na verdade, é preciso uma experiência muito grande. São aqueles que conviveram conosco, mas se anteciparam, foram à nossa frente, porque não tiveram obstáculos para avançar. E nós ficamos no meio do caminho. Então, a diferença é que os nossos mentores de hoje são os nossos amores de ontem, só que eles seguiram mais rapidamente do que nós. Nunca deixam de nos olhar, se são nossos familiares ou amigos, não importa. Estarão sempre invisíveis, mas presentes, a nos dizer que pensemos neles da melhor maneira possível. As pessoas costumam perguntar, como será que está o meu parente no mundo espiritual? Ele estará sempre do jeito que nos lembrarmos deles. Então, lembremos da maneira mais feliz, mais alegre, das coisas boas que vivemos juntos. Se eles tiverem que seguir outros caminhos, seguirão. Um dia, como dizia Emmanuel, todos nós nos reencontraremos no país da união sem adeus, sem lágrimas, sem morte. Mas até lá, estaremos separados pelas nossas necessidades. Obrigado, Maíse. Eu que agradeço. Outra pergunta que chegou aqui, vou fazer para a Maíse, se você puder nos responder, é a pergunta a respeito do que dizer, né, das doutrinas que ensinam a respeito da existência de espíritos malignos, como o diabo, Satanás e outros. Sim. Olha, toda a definição dos nossos irmãos de outras religiões está relacionada com as almas sofredoras. E no imaginário popular, no imaginário de tantos séculos atrás, o demônio, na verdade, tem aquela aparência porque um dia alguém teve um pesadelo e começou a contar que o demônio era desse ou daquele jeito, e isso se popularizou. Mas nós sabemos que há pessoas, encarnadas inclusive, com rostos belos, mas cuja alma é terrível. Chico contava que às vezes vinham pessoas e alguém dizia, Chico, fulana é linda, fulana é maravilhosa. E aí apresentavam a pessoa para o Chico. Gente, quando o Chico olhava, ele não via a beleza de fora, ele via a alma. E ele dizia, meu Deus, havia senhoras admiradas na cidade pela beleza e que eram verdadeiras bruxas, bruxas de filme infantil. E claro, quando desencarnassem, se não melhorassem, estariam com aquela aparência terrível. Então, na verdade, no imaginário, existe sempre a entidade perversa que comanda o inferno. Eu sempre brinco que se o demônio fosse um só, seria ótimo, porque enquanto ele estava perturbando você, ele me deixava em paz. Seria super tranquilo, mas nós sabemos que não é assim. Os nossos demônios interiores, nós que já devemos ter sido em vidas passadas obsessores, sim, por que não? Paixões não resolvidas, amores que não deram certo, pessoas que não quiseram estar conosco, se não perdoamos, nos tornamos perseguidores. Mas a verdade é que eu também costumo brincar que se o demônio existisse e ele quisesse dividir uma palestra comigo para falar bem da doutrina espírita, eu o convidaria. Porque, é claro, opiniões diferentes existem, mas todos nós caminhamos na direção de Deus. Então, se tivermos pesadelo, vamos acordar, fazer nossa oração, se preciso, façamos tratamento espiritual, mas também terapia, porque através da terapia nós redescobrimos a nós mesmos. O terapeuta não está na Terra por acaso, o psicólogo não está na Terra por acaso, ele está porque é uma pessoa profissional que vai nos ouvir e que vai lançar para fora de nós os medos que nós temos que vencer. E aí não haverá demônio dentro ou fora de nós que consiga nos usar
para qualquer coisa ruim, porque apenas as soluções das nossas questões emocionais estarão conosco e nós poderemos realmente só pensar e fazer o bem. Obrigado, Maíse. Mais Eu uma que pergunta agradeço. a respeito da preguiça e do comodismo, né? Sob o ponto de vista espiritual, a preguiça e o comodismo, então, são mazelas que afligem o espírito porque não o permitem evoluir? Eu costumo brincar nas palestras que é a famosa turma do deixa disso. Você acorda no final de semana, você se comprometeu a ser um voluntário em alguma parte, mas a turma do deixa disso chega na sua cabecinha e diz: para quê? Você já trabalhou a semana toda, para que se comprometer? Vai aparecer muita gente lá para ajudar, você não é necessário. E aí vai dando mais do que uma preguiça, uma indiferença pelo outro. Isso nós não podemos ter. Se nós não nos comprometemos, porque não importa qual seja o nosso motivo, não nos comprometamos. Mas a partir do momento que você disse: eu sou voluntário para chamar uma ficha do passe, eu sou voluntário para lavar um banheiro. Antigamente, quando a comunhão tinha apenas 7 anos, não havia dinheiro para pagar o zelador. Nós, da mocidade, éramos poucos. Nunca tínhamos lavado um banheiro na nossa casa, mas com maior prazer lavávamos o banheiro da comunhão. Até que a comunhão foi crescendo e teve dinheiro para pagar um zelador. Quando o nosso suor cai no chão do centro, você não ama só o centro, você ama o trabalho, que nunca deve desaparecer da sua vida. Muito obrigado, Maíse, mais uma vez, por essas palavras inspiradoras. Agora, ao final dessa parte intensa, perceba que tudo o que foi dito é um convite claro. Refine suas companhias espirituais por meio de hábitos elevados. Prece sincera, leitura da mensagem cristã, gratidão diária, gestos de amor, esses são os filtros que atraem luz. Maíse nos lembra: você é o ímã das companhias com quem escolhe vibrar. Se planta inquietude, julgamentos, medo, atrai espiritualidades similares. Se rega a compaixão, a esperança, a elevação, acolhe espíritos afins que elevam sua consciência. O que você pode fazer hoje para mudar essa sintonia? Que tal iniciar seu dia com uma prece pedindo clareza e proteção? Ou encerrar a noite enviando gratidão aos espíritos amigos que ajudam sua jornada? Compartilhe essa mensagem urgente com alguém que precisa mudar de companhia espiritual. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Qual hábito você vai transformar a partir de agora? E se ainda não é inscrito, se inscreva e siga com a gente nessa missão de elevar a vibração do mundo, um pensamento por vez.